no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia. Até que eu acesse o solo da grande iluminação, eu busco refúgio. Pelo mérito feito através da generosidade e assim por diante, posso eu realizar a budeitude para o benefício de todos os seres. Sangye chodam soki chonang la chamchu bardu dani kyapsu che dagi jingso genpe sonanke drula penche Sangye drupai shom sangye chodang soke chonang la chamchu bardu dani kyapsu che dage jingso genpe sonanke Rola penche sangye drupai sho. Possam todos os seres obter a felicidade e serem felizes. Possam todos permanecer livres do sofrimento e das causas do sofrimento. Possam todos nunca se separar da autêntica felicidade. E possam todos permanecer em um estado de equanimidade, livres do apego e da aversão. Senchen dedam dengyu urchi dunye gyudam dergyu urchi dewa dandang midresho Jadang Dewe Danyoy Sho Senchen Dedang Dengyu Urchi Dunya Gyudam Dengyu Urchi Dewa Dandang Midresho Jadang Dewe Danyoy Os 4 selos do budismo, ou as 4 perspectivas, que são marcas distintivas do budismo. Todas as formas, tudo o que surge a partir de causas e condições, todos os fenômenos, objetos, pessoas, relações e identidades que são condicionados são transitórios, estão em completa e constante mudança, são impermanentes. Tudo aquilo que é contaminado, maculado pela fixação dualística e as emoções aflitivas decorrentes é sofrimento. Todos os fenômenos são despidos de um eu inerente. Há uma ausência de existência intrínseca, autônoma, independente, tanto no eu da pessoa, quanto no eu dos fenômenos. Conceitos, objetos, pessoas, lugares, todos são despidos de uma existência autônoma, independente e inerente. O nirvana é a cessação do sofrimento pela erradicação completa de suas causas. O nirvana é a experiência de um estado de paz, de um estado de mente inalterado. O nirvana é a paz para além dos conceitos. O nirvana é a paz para além dos extremos. Os 4 selos, ou os 4 pilares do budismo, são aspectos que precisam estar presentes nos ensinamentos budistas para que eles possam ser reconhecidos como ensinamentos oferecidos pelo Buda, ou ao menos que não haja contradição frontal a eles. São também essas 4 perspectivas presentes nas ações de corpo, fala e mente de um praticante
que pode identificá-los como sendo um praticante budista ou não budista. Uma perspectiva da realidade que esteja diametralmente oposta aos 4 selos está permeada daquilo que chamamos de os 4 equívocos ou 4 visões erradas. Por exemplo, confundir coisas que em sua natureza são impermanentes, transitórias, mutáveis, como se pudessem ser permanentes, imperecíveis, imutáveis, singulares. Confundir coisas que na sua essência já têm a raiz da insatisfatoriedade e do sofrimento, como se fossem fontes de felicidade segura. Confundir o que não tem identidade em si mesmo, mas que surge apenas a partir de causas e condições, como tendo uma identidade autônoma, inata. E confundir o que é impuro, limitado, maculado pelas fixações dualísticas, como se fosse algo supremo, imaculado, ilimitado. Um ponto crucial é a todo momento nos recordarmos que o caminho budista se destina e se move na direção de removermos os obscurecimentos que encobrem a nossa verdadeira natureza. É por vermos a realidade diante de nós, encoberta pelos véus dos obscurecimentos emocionais e cognitivos, que o mundo externo parece ser completamente autônomo e absolutamente separado de nosso mundo interno. Essa visão parcial, limitada e limitante, é dela que nascem experiências de constante insatisfatoriedade, descontentamento e sofrimento dentro do samsara. É a partir dessa fixação na crença na separatividade entre o mundo externo e interno, entre sujeito e objeto, observador e observado, que surge a experiência de dukkha. A fim de lançarmos luz na experiência de escuridão que a ignorância a respeito da natureza de todos os fenômenos e da natureza da nossa própria mente gera em nós, é que precisamos lançar a luz da sabedoria. A sabedoria que é acessada por meio do cultivo das chamadas 3 prajnas, Trini, Pranya, Kshera, Psum. A sabedoria, a prajna que nasce do ouvir. A sabedoria, a prajna que nasce do refletir, do contemplar. E a prajna, a sabedoria que nasce do repousarmos em meditação, cultivando, nos familiarizando, permitindo-nos absorver os frutos da reflexão para além de seu aspecto cognitivo. Meditação analítica acerca do 3º selo. Todos os fenômenos são despidos de uma existência autônoma ou de uma existência intrínseca. Tanto o eu da pessoa quanto o eu do objeto são desprovidos de uma existência inerente. Como visto na contemplação do 1º selo, o Buda destacou que a estrutura que é utilizada na tentativa de se justificar a solidez do eu revela, em verdade, a transitoriedade e a constante mudança que ocorre no conjunto de elementos que utilizamos para nos descrever e que utilizamos para descrever o mundo ao nosso redor. Toda a existência e estrutura mental e física com as quais nos relacionamos e com as quais erroneamente nos identificamos como sendo o eu, não são estáticos nem sólidos. Os ensinamentos oferecidos pelo Buda, visando nos conduzir à eliminação da confusão e do sofrimento, têm como base anatta ou dagmepa, que é a compreensão do não-eu, da absência, da ausência de um eu inerente. Referindo-se ao fato de que não há um eu, uma identidade imutável, não há um eu e uma identidade permanente que possam ser encontrados nos fenômenos nem nas pessoas. Assim, o Buda ensinou sobre a
dupla ausência do eu, a dupla absência do eu. Ausência, absência do eu da pessoa, ausência, absência do eu das coisas e dos fenômenos. Na perspectiva budista, e em especial dentro do Mahayana, tanto o Mahayana Sutrayana quanto o Mahayana Tantrayana, o único aspecto que é imutável é o que chamamos de Tathagata Garbha, a natureza búdica presente em nós e em todos os seres. Focando agora em cultivar a sabedoria do ouvir. É fundamental nos recordarmos a todo momento que o caminho budista se direciona a remover o que está temporariamente encobrindo a natureza búdica já presente em nós. Isso é o que expressa a tríade base, caminho e fruto. Ou seja, o objetivo final do budismo é nos transformar naquilo que sempre fomos, mas do que estamos agora esquecidos. Não estamos nos esforçando para obter algo externo, estamos nos engajando em remover o que está temporariamente encobrindo nossa verdadeira natureza. Este processo de transformação não ocorre por meio da aquisição de variados tipos de conhecimento, nem mesmo é suficiente performar-se sofisticadas meditações. A transformação ocorre por meio do ver diretamente, por meio do atravessar a ilusão e do soltar a fixação dualística. Cultive agora a sabedoria do contemplar. Reflita a respeito do significado profundo do que foi ouvido. Busque exemplos. Faça com que o que foi ouvido ganhe vida. Agora solte todas as ideias, todos os conceitos gerados pela contemplação. Solte e descanse. Repouse em meditação silenciosa, focando no ciclo de inspiração e exalação atual, permitindo que os frutos da contemplação sejam absorvidos em seu corpo, fala e mente de um modo não cognitivo.
terceiro selo é o mais simples de todos, porém é aquele que tem maiores implicações na forma como compreendemos a realidade de todos os fenômenos e a consequente realização da natureza da nossa própria mente. Nossa mente está habituada a atribuir aspectos e qualidades bastante intrincados às aparências com as quais nos relacionamos, mas não reconhecemos que as aparências apenas encobrem uma dimensão mais ampla, a dimensão que não se altera ante as imputações que a ela atribuímos. O ponto a ser compreendido aqui é que todos os fenômenos, internos e externos, são vazios de um eu. São todos despidos de uma identidade autônoma. Todos os fenômenos são despidos de uma identidade inerente. Esse é o aspecto da vaziez de existência intrínseca, shunyata, tompani, a característica presente em todos os fenômenos de serem vazios de uma existência dotada de atributos e qualidades inerentes. A palavra shunyata em sânscrito e tompani em tibetano apontam para a dimensão aberta e não definida de todos os fenômenos. A dimensão que se revela como um contínuo, uma base, um substrato, com capacidade para infinitas possibilidades. Contemple acerca do que foi ouvido. Solte agora toda a discursividade mental. Solte as palavras, ideias, conceitos, exemplos e apenas repouse em meditação silenciosa, absorvendo os frutos da contemplação.
Assim, temos o modo aparente de todas as coisas e temos a realidade das coisas tais como elas verdadeiramente são. O modo aparente de todas as coisas corresponde, em verdade, à natureza ilusória de todas as coisas, sobre as quais são imputadas ideias, conceitos, valores. Portanto, há a realidade aparente e há a realidade última, que é a realidade das coisas, como elas verdadeiramente são, para além dos conceitos e ideias. O que vemos a partir da operação mental, que gera e dá sustentação ao samsara, é apenas uma parte, é apenas a parcialidade que a fixação dualística delimita, em termos de percepção que somos capazes de ver e a qual reagimos. O que percebemos na operação mental que dá nascimento e sustentação ao samsara é decorrente da ignorância a respeito da natureza dos fenômenos e da natureza da nossa própria mente. Quando ouvimos os profundos ensinamentos que nos abrem para o reconhecimento de que todas as coisas são vazias de uma existência inerente, isso não significa dizer que as coisas não existem. O ponto é compreender e ver diretamente que as coisas não existem sólida e estaticamente, tal como em seu modo aparente. O que percebemos é o reflexo e a projeção da fixação dualística e das emoções aflitivas decorrentes. As aparências encobrem o infinito espaço de possibilidade. E é exatamente porque tudo é vazio de uma existência inerente que é possível diferentes aparências surgirem para diferentes sujeitos, em diferentes momentos, em diferentes junções de causas e condições. O ponto do caminho budista é compreender a verdade diante de nós. A verdade de que há a existência aparente e de que há a existência última. Portanto, o caminho budista é todo pautado na inseparabilidade entre verdade aparente e verdade última. É a isso que atribuímos o nome de a dupla verdade, as duas verdades. A verdade imutável, a verdade indestrutível diante de nós. A inseparabilidade entre a verdade relativa e a verdade última. Contemple acerca do que foi ouvido.
Agora solte todas as palavras, solte todos os conceitos e apenas repouse em meditação silenciosa, absorvendo os frutos da contemplação para além do seu aspecto cognitivo. Quanto à inseparabilidade entre a realidade relativa e a realidade última, o mestre Shantideva nos recorda que a verdade última está para além do domínio do intelecto, porque o intelecto pertence ao aspecto da verdade relativa. Portanto, não basta apreender as palavras, é preciso trazer para o campo da experiência a visão profunda e vasta que os ensinamentos estão apontando. Daí a importância de cultivarmos as 3 páginas a respeito do conteúdo profundo e vasto do Buda Dharma. O próprio mestre Shantideva diz: nosso propósito não é refutar a experiência do ver, do ouvir ou do conhecer. A nossa meta aqui
é solapar, é destruir, é eliminar a causa do sofrimento. O pensamento de que os fenômenos são dotados de uma existência autônoma, intrínseca. As aparências, objetos, surgem a partir das projeções geradas pelos filtros dos obscurecimentos cognitivos e emocionais do sujeito. Porém, elas não alteram a esfera última da verdade imutável, a esfera imutável da verdade primordial, ou a sabedoria primordial. E este, que é a base, o substrato que possibilita todos os surgimentos e aparências, ela não pode ser alterada por eles ou por elas. Desse modo, o sujeito e o objeto são reconhecidos em sua natureza de inseparabilidade. O observador e o objeto observado coemergem, ou seja, surgem simultânea e inseparavelmente falando. Intelectualmente falando, não é difícil de entender o que está sendo exposto. Mas, como expressa um dito budista, se meramente nos engajarmos em ouvir ou estudar o Dharma sem meditarmos, sem cultivarmos, isso é como tentar escalar uma parede de rocha sem ter braços. Enquanto que tentar praticar a meditação sem minimamente estudar é como tentar fazer uma longa jornada sozinho sem ter olhos. A contemplação é a ponte que conecta o intelecto ao insight, que conecta o estudo à meditação. Assim, devemos buscar a realização acerca do fato de que nada existe independentemente da imputação de um nome, da atribuição de uma função ou de uma qualidade. Nada existe independente da imagem mental que criamos acerca dos fenômenos. Portanto, todas as coisas são vazias de uma existência autônoma e inerente. Conforme é dito no texto As 37 Práticas do Bodhisattva, seja como for que as aparências se manifestam, elas são a sua mente. A mente em si é primordialmente livre dos limites impostos pelos conceitos. Já que você sabe simplesmente como as coisas são, a prática de um bodhisattva, é não se fixar nas características de sujeito e objeto. Contemple acerca do que foi ouvido.
Agora solte as palavras, solte os conceitos. Apenas repouse em meditação silenciosa. Há, portanto, uma pergunta crucial a ser feita quando contemplamos o terceiro selo. Os fenômenos são despidos, desprovidos, vazios de quê? Esse é o ponto que precisa ser claramente entendido, sob pena de grande e má compreensão de todo o caminho budista. Muitas vezes focamos na vaziez e nos esquecemos de contemplar o quê? Sendo dotado da qualidade de vaziez, mesmo assim, pelo poder da interdependência, revela diferentes aparências. Quando nós imputamos um nome a alguma coisa, estamos atribuindo um valor a ela,
Estamos atribuindo a essa coisa uma imagem mental. E é a essa imagem mental com a qual nos relacionamos. E é a ela que reagimos. O mundo interno e o mundo externo são inseparáveis. Ao contemplarmos esses ensinamentos, é crucial ouvirmos ou lermos com ouvidos e com olhos de sabedoria e compaixão inseparáveis. O mundo externo existe, mas ele não existe independentemente do mundo interno. Nada existe independente da nossa imagem mental. Nada existe independente da imputação de um nome ou de uma função. Nós vemos e reagimos aquilo ao que temos marca mental. Se uma coisa existisse independente de um nome imputado ou de uma imagem mental gerada, ela seria reconhecida como sendo a mesma coisa e evocaria as mesmas reações em qualquer pessoa, em qualquer tempo e em qualquer local. Contemple acerca do que foi ouvido. Agora solte todas as palavras, solte todos os conceitos. Repouse em meditação silenciosa, absorvendo, para além da cognição, os frutos da contemplação.
Todos os fenômenos são despidos, são desprovidos, são vazios de uma existência inerente, porque surgem de um modo interdependente. Isso porque dependem de causas e condições para surgirem, porque dependem de suas partes para serem reconhecidos como um todo, porque dependem de um nome que lhes foi imputado. Todos os fenômenos, todas as coisas, os objetos, as pessoas, as relações, as identidades, não existem a partir de características exclusivamente próprias. Todos os fenômenos surgem e se sustentam e se dissolvem na dependência do que lhes é imputado. Porém, não nos damos conta disso. Estamos totalmente inconscientes desse processo ocorrendo quando estamos sentindo raiva, inveja. E isso se dá num processo interdependente, onde pode haver vários elementos atuando. Então, o ponto é cultivarmos, é nos familiarizarmos a ver as coisas tais como elas são. Ver os fenômenos livre da ilusão. Ver claramente, ver sem a confusão que a crença na separação entre o sujeito e o objeto gera para nós. O Buda ensinou que, vendo as coisas tais como elas são em sua verdadeira natureza, obtemos a liberação dos ciclos de renascimentos e mortes em Sansara. Obtemos a liberação frente aos ciclos de renascimentos e mortes marcados por experiências de confusão e sofrimento. E a obtenção dessa liberação está fundada na realização de que todos os fenômenos são despidos de uma existência autônoma e intrínseca. A liberação frente aos ciclos de renascimentos e mortes marcados pela experiência de confusão e sofrimento depende da realização de que tanto o eu da pessoa quanto o eu do objeto são desprovidos de uma existência inerente. Contemple acerca do que foi ouvido, fazendo com que as palavras, os conceitos oferecidos ganhem vida.
Agora solte toda a elaboração mental e apenas repouse em meditação, absorvendo os frutos da contemplação. Passamos agora à meditação analítica acerca do quarto selo, que diz: Nirvana é a paz para além dos conceitos. Nirvana é a cessação do sofrimento. Nirvana é a verdadeira paz que está para além das ideias. É a liberdade para além dos extremos. O ponto principal do quarto selo é a compreensão de que para além do sofrimento há a paz. Ou seja, de que a experiência do sofrimento pode ser eliminada. Tomemos como exemplo um cristal translúcido em sua natureza, mas que esteja completamente imerso no barro ou que esteja no meio de uma sujeira. Quando nos dedicamos a limpá-lo, o que vai saindo possivelmente é sujo e mal cheiroso. Mas quando tudo que estava encobrindo o cristal é removido, nos damos conta de que sua natureza de cristal segue imaculada. O barro e a sujeira mal cheirosa não são parte da natureza do cristal translúcido. Portanto, quando removidos, o que resta é o cristal em sua condição natural. Nossa mente é tal como um cristal. Mesmo quando encoberta por obscurecimentos emocionais e cognitivos, quando estes são removidos e a luz da sabedoria e da compaixão é irradiada,
naturalmente, a nossa mente reflete as qualidades e atividades iluminadas que pertencem à nossa verdadeira natureza. Quando cultivamos o repousar da nossa mente na visão da inseparabilidade entre a verdade última e a verdade relativa, a nossa mente é liberada das fixações dualísticas. E o aspecto do conhecimento primordial e não dual da nossa verdadeira natureza é completamente revelado. O aspecto do conhecimento primordial e não dual da verdadeira natureza da nossa mente está indicando aquilo que se mantém intocado e sem manchas, aquilo que sempre esteve lá o tempo todo. A natureza búdica, que é a essência de cada um de nós. A natureza búdica, que é a essência de todos os seres sencientes. Contemple acerca do que foi ouvido. Agora solte toda a elaboração mental e apenas repouse em meditação silenciosa.
O aspecto do conhecimento primordial e não dual acerca da natureza da nossa própria mente está indicando o que segue intocado e sem manchas, o que esteve lá o tempo todo. É como sempre foi. A base, o substrato, a essência da nossa verdadeira natureza é também tal como o céu, que possibilita todos os surgimentos, todas as aparências, mas não pode ser alterado por elas. As nuvens pesadas e os arco-íris sedutores que surgem, se sustentam e se dissolvem no céu a partir de causas e condições. Eles não se aderem ao céu, nem alteram a natureza livre do céu. Assim também, o espaço livre e inalterado da nossa mente segue inalterado, não importa os obscurecimentos que a estejam temporariamente encobrindo. O sofrimento decorrente dos obscurecimentos que encobrem a verdadeira natureza da nossa mente, ele pode ser cessado, completamente eliminado, porque o sofrimento não pertence à nossa verdadeira natureza. Porém, a partir da operação mental do samsara, os seres sencientes, os seres que têm mente, experienciam variados tipos de sofrimento. Todo e qualquer ser senciente pode se tornar uma Buda ou um Buda. Isso porque a nossa verdadeira natureza é a natureza búdica, que está temporariamente encoberta. Contemple acerca do que foi ouvido. Agora solte as palavras, solte os conceitos e repouse em meditação silenciosa, absorvendo os frutos da contemplação, para além de seus aspectos cognitivos.
palavra nirvana, que é sânscrito, significa literalmente extinto. O equivalente em tibetano é a palavra Nyanyaledepa, que significa além do sofrimento. Ou seja, o quarto elo descreve um estado mental de paz que resulta da cessação, da pacificação total do sofrimento, decorrente do completo desenraizamento, da extinção de suas causas. Uma vez que todos os seres sencientes têm a natureza búdica, os processos de purificação e de acumulação correspondem aos meios para que os véus que encobrem a verdadeira natureza da nossa mente e coração possam ser removidos. Todos os ensinamentos budistas focam em oferecer suportes, meios hábeis, para que, à medida em que os véus dos obscurecimentos emocionais e cognitivos forem sendo dissolvidos, abra-se espaço para que as qualidades e atividades pertencentes à natureza búdica, a essência de todos os seres sencientes, possa se manifestar em meio ao mundo. Contemple acerca do que foi ouvido. Agora solte toda a elaboração mental, solte todo o processo cognitivo e apenas repouse, absorvendo os frutos da contemplação.
O Buda apontou quais são as causas da experiência do sofrimento, qual é a origem da experiência de descontentamento, insatisfatoriedade e das transmigrações dentro do samsara. Essas causas ou esses elementos que dão origem ao sofrimento, a dukkha, dentro do samsara, são a vidya, os kleshas e o karma. A vidya normalmente é traduzido como ignorância, que é a incompreensão acerca da natureza de todos os fenômenos e a natureza da nossa própria mente. A ignorância que dá origem e sustentação à fixação dualística, às parcialidades e às identidades separativas. A partir da operação da fixação dualística, surge uma posição de mente e um movimento de energia focado no objeto, na pessoa, no local, no fenômeno, de um modo estreito e parcial. Quando, a partir da fixação dualística, se crê que o objeto tem autonomamente qualidades que nos garantam e que são capazes de sustentar a felicidade restrita, surge desejo e apego nessa direção. Uma posição de mente movida pela avidez, pela aquisitividade, pela avareza. Desse modo, o sujeito se move para agarrar-se ao objeto a partir de uma atividade incessante destinada a manter e sustentar o objeto da fixação dualística. Em contrapartida, quando a partir da fixação dualística crê-se que o objeto tem autonomamente o potencial de nos oferecer dor, sofrimento, que ele nos fere e que isso vem exclusivamente do objeto externo, surge o impulso da raiva, do medo, da aversão. Uma posição de mente, um movimento de energia de defesa, que está sempre pronta a reagir, de modo a eliminar o objeto da fixação dualística. Assim, toda confusão e sofrimento surge da ignorância, e a partir dela surge desejo, apego, raiva e medo. Esses são chamados os 3 venenos que contaminam a natureza da nossa própria mente. Contemple acerca do que foi ouvido. Agora solte todas as palavras, solte toda a elaboração mental e descanse em meditação, absorvendo o fruto da contemplação.
por repetição e intensidade. O padrão de fixação dualística vai dando configuração a padrões e tendências kármicas, conceitos e ideias, imagens mentais que passam a reger o que vemos e ao que reagimos. O karma corresponde tanto à ação quanto às propensões que surgem a partir dessa operação. São as ações repetidamente executadas, gerando padrões de comportamento e automatismos no nível do corpo, da fala e da mente. A partir das projeções de estruturas kármicas operando, surgem variados ambientes mentais, mundos mentais que se projetam e constroem experiências que reforçam a crença na separatividade. Aqui, neste momento, estamos nos referindo às emoções perturbadoras e vamos nos referir a elas como os kleshas. Kleshas são os estados mentais que deixam a nossa mente enevoada, encoberta, obscurecida. Os kleshas englobam tudo o que nos impulsiona a ações não saudáveis e não virtuosas. Os kleshas nos mantêm transmigrando dentro de Sansara e geram a experiência de mundos aflitivos e de grande sofrimento. Operando a partir das emoções aflitivas, a crença na separatividade entre o mundo externo e interno é reforçada. O estreitamento da mente ocorre, e com ele, nossas fixações seguem dando causa a mais experiências de sofrimento. Contemple acerca do que foi ouvido. Agora, descanse em meditação silenciosa.
Operando a partir de avidya, dos kleshas e do karma, os seres sencientes caem num padrão de corpo falimente que se move entre extremos. Ao removermos os véus que os obscurecimentos cognitivos e emocionais geram, as aflições e as experiências de descontentamento e sofrimento vão sendo gradualmente dissolvidas, até a completa erradicação das raízes do samsara. E então, a paz é experienciada. A palavra paz aqui pertence ao objetivo final do Buda Dharma. A palavra paz aqui é uma tentativa de tradução da palavra shanti em sânscrito, que é definida como a capacidade de não ser perturbado por nada. O equivalente em tibetano é a palavra shiva, que corresponde à experiência de pacificação, uma quiescência, um descanso, uma quietude, a serenidade, a tranquilidade, uma experiência de verdadeira paz interna. A paz de ter ultrapassado o sofrimento, a suprema liberdade diante dos apegos e das aversões. Assim, temos que o nirvana é o fruto da superação da dualidade, gerado pelos conceitos baseados na fixação dualística. É a experiência de cessação do sofrimento, pelo completo desenraizar de suas causas e o fim das aflições mentais geradas e sustentadas pelas ideias e conceitos. É o fim do aprisionamento entre os extremos da existência e da não existência. É a liberdade para além do extremo do eternalismo, que sustenta a ideia de uma existência permanente, autônoma e singular, e para além do niilismo, que sustenta a ideia de que há apenas o nada. Assim, um extremo é a crença de que algo existe de forma permanente e independente, e o outro extremo é a crença de que nada existe, em qualquer nível que seja. Portanto, o nirvana é o estado mental que está para além da crença e do apego aos extremos da existência e da não existência. Contemple acerca do que foi ouvido. Agora solte todas as palavras,
Solte todos os conceitos. Permita que se dissolvam toda a elaboração mental. Permita que se dissolva toda a discursividade mental. Que no mesmo espaço, livre da mente, onde as ideias surgiram, foram elaboradas e se sustentaram. Permita que no espaço livre da mente, toda cognição, neste momento, repouse. De tal modo que os frutos da contemplação sejam absorvidos em seu corpo, em sua fala e em sua mente. Isso conclui a meditação analítica por meio das 3 prajnas, do ouvir, do contemplar e do meditar, acerca dos 4 selos, os 4 pilares, as 4 características distintivas de um ensinamento budista, que deve abarcar o fato de que tudo que é condicionado, de que tudo que é composto, de tudo que surge a partir de causas e condições é transitório, impermanente, está sujeito à mudança. O fato de que tudo que é maculado pela fixação dualística é sofrimento. Tudo que é permeado pelas emoções aflitivas ou perturbadoras é fonte de descontentamento, de insatisfatoriedade e de sofrimento. O fato de que todos os fenômenos são despidos de uma existência autônoma e intrínseca. Tanto o eu da pessoa quanto o eu do objeto são desprovidos de uma existência inerente. E o fato de que o nirvana é a paz para além dos conceitos. Nirvana é o estado mental de verdadeira paz para além das ideias. Nirvana é a liberdade para além dos extremos. Dedicação dos méritos e preces de aspiração. Que todos os seres em todos os lugares, atormentados por sofrimentos do corpo e da mente, obtenham um oceano de felicidade e alegria em virtude desses méritos. Que nenhuma criatura viva sofra, cometa o mal ou fique doente. Que ninguém tenha medo ou seja menosprezado por uma mente oprimida pela depressão. Que os cegos vejam formas e os surdos ouçam sons. Que aqueles cujos corpos estão esgotados pelo trabalho duro se recuperem e encontrem repouso. Que o nu encontre roupa, que o faminto encontre comida, que aquele que tem sede e fome encontre água e deliciosas bebidas. Que o pobre encontre riqueza,
Que os fracos e tristes encontrem alegria, que o desamparado encontre esperança, felicidade constante e prosperidade. Que possam ocorrer chuvas oportunas e colheitas abundantes. Que todos os medicamentos sejam eficazes e orações saudáveis deem frutos. E que todos os que estejam doentes e mal rapidamente sejam libertados de seus males. Seja lá que doenças existam no mundo, que elas nunca ocorram novamente. Que os temerosos deixem de ter medo e que aqueles que se sentem presos sejam libertados. Que o impotente encontre força e que todas as pessoas pensem em beneficiar uns aos outros. Enquanto o espaço perdurar, enquanto os seres existirem, possamos nós também permanecer para dissipar o sofrimento do mundo. Que eu me torne, em todos os momentos, agora e para sempre, um protetor para os sem proteção, um guia para aqueles que perderam seu caminho, um navio para os que têm oceanos a cruzar, uma ponte para aqueles com rios para atravessar, um santuário para aqueles em perigo, uma lâmpada para aqueles sem luz, um lugar de refúgio para aqueles que não têm abrigo, e um servo para todos os que precisam. Também dedicamos o mérito dessa prática à saúde e longa vida de todos os mestres, de todas as tradições que veiculam mensagens de paz, amor e compaixão. E que todas as tradições que conduzem os seres a sendas profundas que nos ajudam a revelar a natureza de amor, liberdade e compaixão, que é a verdadeira essência de todos os seres, possam todas essas tradições, linhagens e caminhos espirituais serem preservadas e florescerem. Que a grande e antiga tradição Drupa, a linhagem do Supremo Branco do propósito último, grandiosamente renomada, possa permear os 3 mundos. Que a gloriosa e antiga tradição das yoginis e yogis dragões, o princípio universal que tudo rege, protetora de todos os migrantes, possa você crescer e se espalhar pelos 3 domínios da existência.